E hoje começamos um torneio de fundo cósmico, um torneio de vilões, ou heróis, depende do vosso estado mental. eh, e hoje trazemos até um bastante interessante. Sim, É o Norman Bates do Psycho contra Annie Wilkes do Misery. da medida. Entre habilidades, motivações e fraquezas, vamos descobrir qual destes nossos heróis é que passam à próxima fase. Well, the mattress is soft, and The bathroom. yeah. Is Marion here? You almost died. You have a compound fracture of the tibia in both legs and the... I'm your number one fan. My name is Annie Wilkes. I think one of my clients, Paul Sheldon, might be in some kind of trouble. This was kind of a miracle you finding me. In a way, I was following you. E então, eu vou defender a Annie Wilkes. De certa forma, vamos defender um. Sim, sim. Né? Eu vou ficar com a Annie Wilkes e o Bruno com o Norman É para tornar Bates. isto mais interessante. Exatamente. E o primeiro ponto vamos discutir habilidades. Queres começar? Posso começar. Portanto, eu acho que as habilidades que definem o Norman Bates do Psycho são principalmente stealth, Uhum. manipulação psicológica e agilidade. A agilidade vem muito mais porque ele é um homem bastante franzino, Uhum. sabes? Então ele, em regra, vai lidar com homens muito maiores de estatura e de encorpagem Uhum. do que ele. E para um assassino, não é? De todas as Um formas, cycle. um psycho, ele vai precisar de superar esse tipo de obstáculo. Eu acho que a agilidade que ele vai demonstrando ao longo do filme, não só porque o faz enquanto Norman Bates, mas enquanto a mãe, Uhum. independente da roupa, independente do estilo, ele tem que estar sempre pronto para um confronto físico. Eu acho que essa agilidade é uma grande vantagem para ele, em específico por causa da estrutura dele, mas para qualquer cycle é uma habilidade a ter no bolso, se Uhum. possível. Ainda para mais se não houver a tal força que é tão típica em assassinos, ou Yeah. cycles. A manipulação psicológica é um traço que eu acho que é geral ou transversal a todos, e no caso dele é bastante vivo porque é alguém que primeiro está a viver duas vidas Uhum. e tem que, consoante a que estiver a viver, lidar com o exterior, com as visitas ao motel, ao Bates Motel, todas as interações que ele tem, as pessoas que vão lá fazer questões sobre misteriosos desaparecimentos naquela Yeah. localidade, enfim. Ele tem que andar, mais do que ser stealth, como já irei explicar que ele é, fisicamente, é também ótimo que ele tenha essa vertente mais psicológica. Yeah. Para poder lidar com certos interrogatórios, certas questões mais desconfortáveis, coisas que ele não consegue bem explicar, mas terá que arranjar forma de o fazer, e ele faz isso ao longo do filme com muita qualidade. E com sucesso. E com sucesso, exatamente. Ainda bem. Senão o filme era muito curto. No caso do Stealth, é visível porque ele tem que constantemente estar em dois sítios diferentes. E consegue fazê-lo quase seamless. Uhum. Que é tanto na casa, por causa da mãe, Uhum. como na recepção do motel. Yeah. E isso acontece aos olhos de pessoas que lá estão, aos olhos de terceiros, mais do que Yeah. nós espectadores. Personagens que lá estão ou a fazer, ou a interrogar, ou até a ficar no próprio motel. Ele tem que jogar as duas personagens sem ser apanhado. E eu falo durante praticamente todo o Uhum. filme. E eu acho que isso é uma grande vantagem, uma grande habilidade que o Norman Bates demonstra Sim. ao longo do filme. Pá, e por acaso quando vi o filme, ainda hoje, mas da primeira vez, que é a voz da mãe. Se calhar mais da segunda vez que vês o Uhum. filme para a frente, de ele aproveitar todos os momentos em que está na casa para fazer a voz da mãe. Yeah. Depois, pá, a tua mãe está chateada, já passa. Porque não era só, lá está, não era só as pessoas verem a mãe à janela, Certo. era ouvirem a voz dela. Sim, ele tinha que criar toda a cena, tinha que ser Uhum. perfeita, percebes? E eu acho que ele, principalmente quando entrava em casa e quando saía de casa, aquilo era quase como um chip na cabeça dele, Uhum. percebes? Sim, E isso demonstra também a capacidade, a tal agilidade que ele tem Yeah. de gerir as duas coisas. agilidade de manipulação. Hora, sem ser descoberto. Pá, não sei se tens mais alguma Não, coisa. acho que estes três são realmente os pontos mais fortes. Da Annie Wilkes, pá, a destacar é a força, a manipulação também Uhum. e o ser estratégica. Sim. Porque, pá, a nível de força, tu notas isso
no momento em que ela aparece no filme, que é ela abrir a porta do carro com um pé de cabra, então, um carro capotado, aquilo acho que é necessário alguma, Sim, alguma sim, sem força. dúvida, sem dúvida. Pá, e fisicamente também é uma pessoa robusta. Sim. E depois pega no escritor às costas, Como se não fosse nada com até. um saco de batatas. Exatamente. Pá, isso mostra logo que, pá, não vai ser fácil passarmos por esta. Não. Essa é uma habilidade bastante vistosa neste tipo de competições. Pá, e manipulação também acaba por um bocado ir de encontro com o que faz o Norman Bates, mas neste caso, tipo, manter o escritor em casa dela, ou fazer de tudo para impedir que ele saia lá. exatamente. Nem que seja tomar medidas mais drásticas. Que o faz. Exato. Sim, sim. Pá, e a terceira que era a estratégica. Pronto, acho que já falei dela Sim. planear. No fundo, a terceira habilidade dela acaba por ser a mistura de tudo o que o stalker faz, neste caso. E Sim. ela, sendo um OG stalker, ela faz o melhor que Pá, outros. e não vejo outra atriz que não a Kathy Bates Sim. para fazer este E eu papel. acho que é forma de dualizar os dois papéis, porque eu acho que eu não imaginava mais ninguém a não ser a Kathy Bates a fazer Danny Wilkes. No entanto, acho que o Anthony Perkins torna-se o Psycho, um bocado ao contrário. Ou seja, hoje em dia tu já não olhas para nenhum Psycho a não ser o Anthony Perkins. Sim. Percebes? Eu acho que são duas personagens que, mais do que o ator que as protagonizou, também a mistura entre as duas coisas foi impecável. E uma curiosidade para quem não sabe, Anthony Perkins, pai de Oz Perkins. Exatamente. Oz Perkins, Que trouxe Long Legs. trouxe Long Legs e vai trazer o Monkey agora este ano. Pronto, sempre as curiosidades do defunto. E passamos agora às fraquezas de cada um. Eu posso começar com o Norman Bates. Eu acho que a maior fraqueza que se nota no filme, ou na história, é realmente a instabilidade mental, porque por muito que seja precisa a agilidade, como eu falei, nas forças, nas habilidades, para ter esse tipo de papel, jogar um papel de duas pessoas, isso também demonstra uma instabilidade mental gigante, que o leva a ter algumas fragilidades. E uma dessas fragilidades acaba por, para mim, ser a segunda maior fraqueza dele, que é a insegurança. Porque nós estamos a falar de alguém claramente muito inseguro, que vai mascarar isso, de certa forma, com toda aquela manipulação, um bocado aquele refúgio de se esconder na mãe, entre aspas. Portanto, sim, acho que ele é super inseguro, principalmente no que toca a mulheres. Eu acho que acaba, se tivermos que cingir todas as fraquezas dele a uma, era mulheres. Ok? Porque realmente aquela figura imponente que é a mãe no psique dele é transversal à vida dele. E isso causou-lhe uma enorme instabilidade psicológica. Ele vive claramente são duas pessoas num corpo só, numa cabeça só. E depois ele traz essa insegurança, principalmente na presença de mulheres. No entanto, ele, à semelhança às vezes de um pincher, reverte essa insegurança em, vamos chamar, força fictícia quando está a lidar com homens. Sim. Porque com homens ele já se mostra mais confiante, mais... Ou seja, toca uma pincha, vai ladrar muito para cães grandes. É aquele gajo que vai oferecer porrada, mas vai andar sempre para trás. Tu segura-me que eu vou-me a ele. Um bocado isso. Claro que com a elegância que o Norman Bates tem, de certa forma, a manipular. Com essa, ou seja, essa confiança não existe. Então, o outro personagem, se lá chegasse com um dele, aquilo caía tudo. Mas ele mostra que se tu conseguires entregar bem o papel, as pessoas vão confiar muito antes de testar se é verdade, percebes? E eu acho que ele faz isso muito bem. No entanto, essa insegurança e essa instabilidade mental são claramente as maiores fraquezas do Norman. You're very kind. It's all for you. I'm not hungry. Go ahead. You eat like a bird. Trouble. Oh, I'm not the police. Oh, yeah? We have reason to believe that she came along this way, may have stopped in the area. Did she stop here? Well, no one stopped here for a couple of weeks. Do you mind looking at the picture before committing yourself? Commit myself? You sure talk like a policeman. Fraquezas da Annie Wilkes. O primeiro, acho que a destacar é o
mau temperamento, que é uma pessoa que pode ir de 0 a 80 em 10 segundos. E acaba depois por fazer com que ela tome decisões um bocado drásticas e sem pensar muito. Sim, Isso é uma fraqueza que pode afetar o objetivo dela. claro. Percebe? E o outro é o isolamento. Ou seja, ao não ter visitas ou se tiver poucas. Sim, as interações dela existem em prol do objetivo final, só. Yeah. Só vive para aquilo. Sim, sim. Claro, não tem relação com o exterior. Sim, e isso também acaba depois por afetar a psique dela. Sim, sim. Vira-se contra ela, claramente. E ao longo do filme isso é bastante notório. Sim, E sim. depois agrava o bad temper que ela também já tem. Portanto, Sim, sim. Isso tudo misturado está ali um coquetel mais ou menos. Yeah. You're gonna make me the envy of the whole world. Are you sure? Annie, what's the matter? What's the matter? I'll tell you what's the matter. Oh, you bought the wrong paper, Annie. I can't write on this paper, Annie. E agora, motivações. O que é que levou estes nossos heróis a escolher este estilo de Rumo, vida? não é? Esta carreira. Sim, eu posso começar com o Norman Bates, que eu acho que é bastante forte. A motivação dele, que é, no fundo, não é bem dele, é da mãe. Exatamente. Eu acho que a influência da mãe é claramente o maior drive, não é? O maior catalisador da vida dele. Porque ele nunca teve a oportunidade de se descobrir, ou de descobrir quem era, porque ele foi sempre controlado e definido pela mãe. E isso criou uma espécie de casulo onde vive a mãe dele. Eu acho que isso é a definição do Norman Bates, porque nota-se claramente que ele viveu enclausurado e definido pelas regras da mãe, sem contestar qualquer uma delas. E a mãe nota-se que também era uma mulher muito possessiva, uma mulher que tinha um ciúme muito grande por ele, ou seja, era o filho dele, era Uma mãe dela. galinha. Uma mãe galinha, exatamente, mas aqui tóxico. Sim, Não era aquele fofo do género, leva um casaquinho que está frio. Yeah. Não, é tipo, quem? Não, ficas em casa. Tipo sempre. E eu acho que isso acabou por criar uma espécie, lá está, de casulo, em que no fundo o Norman Bates não existe bem. Ele é apenas o que a mãe quis que ele fosse e o que ele hoje em dia acha que a mãe queria que ele continuasse a ser. E eu acho que isso é o drive dele, é o catalisador de toda a história que o Norman Bates apresenta no Cycle e na vida em geral, e que tem o maior peso a definir não só quem ele é, como quem ele se torna ao longo do filme, principalmente no final. Sim. Da Annie Wilkes, pronto, como disseste, é óbvio. Sim, sim. É a obsessão. Porque também este isolamento que ela tem também a permite só focar numa coisa só. E como ela não tem ninguém, nem ninguém a vai visitar, ela só tem os livros do Paul Sheldon. Então, ou ela também se conseguir identificar com esta coleção de livros, é como se ele estivesse a escrever para ela. Exatamente. E ela fica com esta obsessão, até como faz parte é o ritual, entre aspas, dele, de escrever um livro, ir para aquela cidade, para uma cabana, tem sempre o mesmo... faz sempre a mesma coisa. Então ela, ok, ele está ali, eu vou para lá e está a vê-lo. Tanto é que ele no início, tive sorte em teres aparecido. Não, eu estava-te a seguir. Estava-te a seguir, Eu estava à janela da tua cabana. Relaxa que eu vou sempre aparecer. Sim, sim. E o gajo, pronto, obrigado. Não, nada estranho. Nada estranho. Sim, é isso. Ela podia ali dizer que comigo não te preocupes, porque todas as horas e locais são as horas e locais certos, ok? Vamos então aqui agora ver em cada uma das categorias apresentadas qual dos nossos concorrentes é que vence cada uma delas. Podemos começar se calhar pelas habilidades, se quiseres. Sim, habilidades temos Annie Wilkes, que acho que é duas habilidades que são arrebatadoras contra Norman Bates, que é a estratégia e a força. Sim, eu infelizmente tenho que concordar. Ser mulher. E ser mulher, sim. Isso até podemos alongar mais, porque é verdade. Eu acho que esta batalha, por muito que pareça óbvia, eu acho que só parece óbvia porque Psycho é um filme muito maior, talvez até do que o Misery. Mas a verdade é que, olhando a cada um destes pontos, principalmente nas habilidades, há
duas coisas que o Norman Bates não ia conseguir lidar. Primeiro, a força dela. E depois o facto dela ser mulher. E eu entendo, e eu mesmo aqui falei, que contra a força eu normalmente uso a agilidade e uso aquela manipulação psicológica. Só que eu não posso usar manipulação psicológica com a Annie Wilkes porque ela também é manipuladora. Portanto, ou seja, tudo aquilo que eu podia usar contra ela não vai chegar. E depois, sim, falaremos certamente mais à frente, principalmente se calhar na parte da motivação, mas a obsessão permite que ela não vai perdê-lo de vista, percebes? Enquanto que o Norman Bates vai estar ali com aquela instabilidade. Uma luta de manipulação entre estes dois era... Pá, dois homens estão a jogar xadrez. Um deles consegue prever o futuro, o outro lê mentes. Quem é que ganha? Exatamente. Ora, bem jogado. É um stalemate. Mas eu acho que aqui, pronto, temos que dar a vitória a Annie Wilkes. De facto, é a personagem mais forte. Sim. E fraquezas? Fraquezas. Eu acho que fraquezas aqui temos que dar a vitória a Norman Bates. Porque aqui, pronto, medir fraquezas há um bocadinho. Qual é que seria mais prejudicial? Eu acho que aqui a manipulação e a agilidade do Norman Bates vão ganhar ao bad temper da Annie Wilkes, enquanto que não há nada que ela use quanto à insegurança dele. Porque, sim, ele já é inseguro nessas situações. E já tem instabilidade mental. Mas ambos têm instabilidade mental. E ambos têm um quê de insegurança, de certa forma. Portanto, não há nada que possa ser usado, neste caso, contra o Norman Bates, que eu acho que vá beneficiar ou não a Annie Wilkes. No caso, o temperamento dela vai. Ele vai conseguir usar aquela agilidade, aquela cheekiness que ele tem, o que consegue representar, não é bem que ela tenha. Acho que isso vai de facto dar a vitória a Norman Bates e não sei se há muito mais a dizer nesse aspecto. Sim. A nível de motivações, eu acho que esta categoria também vai para a Annie Wilkes. Eu acho que a obsessão permite que ela se foque numa cena só, numa pessoa só. Sim, lá está em algo, percebes? E o Norman Bates não tem esse foco. Primeiro, não tem esse foco no filme. E depois, se estivermos a analisar a personagem só em si, é impossível ter. Para começar, porque ela é duas pessoas. Sim. Logo aí tinha é a mãe impossível. sempre. Isso claramente é o grande. Ou seja, enquanto que as fraquezas não pesam tanto no Norman Bates como pesam na Annie Wilkes, a motivação e a força da Annie Wilkes são arrebatadoras para o Norman Bates. E depois, lá está, a razão por qual esta batalha, por muito que até pudesse tender para qualquer lado em certas partes, nunca ia ser muito justa para o Norman Bates, porque ela é unicamente a maior fraqueza que ele tem, que é ser mulher. Percebes? E então isso logo ia pô-lo em desvantagem. Mas agora a minha pergunta é, ele só é fraco contra qualquer mulher ou mulheres? Eu imaginei que ias falar disso. A caracterização da Annie Wilkes não é a mulher mais bonita de todos os tempos. Apesar da Kathy Bates, principalmente na altura, era facto. O Norman, desculpe senhor, não temos vagas. Mas lá está, isso até podia jogar a favor dele, porque ela está caracterizada de tal forma masculina que se calhar até, abrimos aqui um segundo round. Chamem as meninas com os placares, mas vamos ter segundo round. Aí ele aí perdia, havia a menina do round. Não pode ser. Traga um homem. Mas é verdade, de facto, acho que isso ia ajudá-lo, mas ela continuava a ter outras vantagens que ele não conseguia desenvolver, porque, lá está, se chegasse à hora H, tudo bem, ele ia conseguir superar a questão dela ser mulher, mas depois ela não ia cair na manipulação dele, nem naquela fachada de pincher em que, eu também sou tão forte quanto tu, e ela, não és. não és. Portanto, mesmo, podia estender a batalha, vamos dizer assim, vamos imaginar um ringue em que eles são os dois, estenderia mais do que um round, sem dúvida, mas acredito que eventualmente ela ia acabar por superar-se a ele, porque estrutura física, a manipulação que ele poderia usar, ela também padece disso, portanto também não ia ajudar muito, por isso, ajuda de facto é um bom ponto, não tinha pensado nisso, mas não chega, acho eu. E eu gostava que ele ganhasse, mas não há muito que eu possa fazer. Sim, pronto, então acho que acabamos a dar a vitória à Annie Wilkes. Sim, talvez polémica, digam-nos vocês. Não sei. Para mim, não acho que seja polémica quando vamos mesmo ao cerne da questão. Mas aqui eu acho que a única forma de Norman Bates ganhar era se a Annie Wilkes estivesse a tomar bem.
Sim, sim. E mesmo assim, lá está, voltamos à questão. São mulheres. Pois, eu acho que ele tinha que se vestir da mãe, tinha que estar ela tinha que estar a tomar banho e aí é ele que se não tinha hipótese. Só que lá está, circunstâncias. Pronto. Entendes? Eu acho que o Norman Bates a nível de luta é location. Pronto, e acho que sim. estamos. Acho que é um novo segmento que temos Sim, aqui. digam-nos o que é que acharam, se concordam com esta conclusão de dar a O vitória que à pode ser Anya Wilkes. melhorado a nível de avaliação, Sim. tipo de outros fatores, para além da habilidade, motivações e fraquezas. Sim. Isso Sempre quem é que gostavam de ver aqui em combate? Exatamente. Nós temos de começar a trazer aquele gajo da UFC. Não! Eu vou ligar e depois vemos o que é que acontece. E acho que é isso. Acho que é isso. Pessoal, deixem-nos aquele like, deixem-nos a vossa opinião, sigam nas redes sociais, Spotify, Apple Podcasts, onde ouvem os vossos podcasts. Estamos lá. E pronto, até à próxima.